Olá pessoal, bem-vindos a mais um 5 Minutes PM Podcast. Semana passada eu falei um pouquinho sobre a retrospectiva de 2008, e eu falei que nós tínhamos que comemorar, tínhamos que brindar o ano de 2008 e agora eu vou tentar falar um pouquinho sobre as perspectivas para 2009, né? Como é que eu tenho visto a área de projetos, o mercado de trabalho nesse ano aí que se inicia. Bem, é claro que o ano de 2009 vai ser um ano desafiador, não é? Um ano desafiador, eu não queria dizer difícil, mas vai ser um ano desafiador, vai ser um ano onde os recursos vão estar mais limitados e quando a gente pensa em ano desafiador, recursos limitados, a gente vê a nossa vantagem competitiva como brasileiros, né? O brasileiro já está acostumado com a dificuldade. Outro dia eu estava brincando, falando, eu nasci na crise, então para mim, isso aí, eu estava em Dubai conversando com outras pessoas da área de projeto, falando, isso aí, eu nasci na crise, aliás, eu estou desacostumado a viver fora dela. Então, acho que isso é um grande diferencial competitivo para nós. Agora, que vai ser um ano desafiador, isso vai ser, porque essa escassez de recurso vai fazer com que a gente tenha que trabalhar muito mais, talvez, para fazer o mesmo tanto. E a gente tem que entender que projeto e crise andam juntas. Eu sempre falei isso, eu queria que nesse momento que todo mundo fica, né? O que a gente vê hoje é assim, é um pânico misturado com aquele medo assim, eu tô bem, mas pode não ficar bem. Aí você gera uma retração total de tudo, né? Ninguém faz nada, ninguém quer empreender nada. E eu queria dizer o seguinte, que gerenciamento de projetos é muito bom quando está tudo muito bem. E é excepcional quando está tudo ruim, porque aí você precisa gerenciar muito mais, né? Eu estava recentemente em Angola e eu trabalho lá com o setor petrolífero e quando o barril de petróleo estava a 140, eu tinha muita dificuldade, talvez, em convencer as pessoas de que tinha que fazer um plano de risco, de que tinha que avaliar. Por quê? Porque assim, com o barril a 140, se você for competente, você ganha 100. Se você for menos competente, você ganha 90. O que é muito, então não faz muita diferença. Agora, com barril de petróleo a 45, aí muda tudo. Ou seja, aí você tem que ser muito mais assertivo. Você tem que saber exatamente que projeto. Então, eu acho que assim, se eu pudesse dizer assim, o que vai ser a grande tendência, pelo menos no primeiro semestre, vai ser um aumento da importância à seleção adequada de projetos. É o seguinte, eu tenho uma carteira. Como é que eu vou escolher meus projetos? Por quê? Porque o que a gente percebe é o seguinte, não vai dar para fazer tudo. Não vai dar porque não vai ter dinheiro, porque o mercado está retraído. Então nós vamos poder ajudar as nossas organizações a selecionar os melhores projetos. Porque quando você está com muito dinheiro, ou quando o crédito é muito fácil, você pode fazer tudo, praticamente. Agora não, né? Antes, quando a gente pensava há um ano atrás, nós estávamos falando o quê? Que a restrição para a gente poder empreender mais era gente, era recurso, era equipamento. Hoje, eu percebo uma mudança radical nisso, ou seja, hoje não é o problema, nós não temos problema de falta de equipamento, nós não temos problema de falta de mão de obra. Agora o nosso problema é crédito. E o nosso problema é ter assertividade sobre qual decisão tomar, ou seja, o mercado vai consumir mais, vai consumir menos, e aí nós podemos ajudar enormemente na gestão desse portfólio. Como nós podemos conseguir o melhor resultado, o melhor benefício com menor custo? E para isso a competência do gerente de projeto vai ser vital, absolutamente. Ou seja, como economizar, como aumentar o resultado. E aí eu falo, aí um gerente de projeto é baratíssimo. Não há recurso mais barato do que um gerente de projeto. Porque se ele puder te ajudar a colocar e a direcionar os projetos certos no trilho certo, sem dúvida nenhuma, isso vai elevar a sua capacidade de atingir o resultado lá para as estrelas. Ou seja, vai elevar muito, vai aumentar muito a sua chance. Então o gerenciamento de projeto nunca foi tão barato. Nunca foi tão barato. Quando uma empresa chega e fala que ela gasta entre 1 e 1,5% do orçamento dela em projetos para gerenciar os projetos, eu pergunto, quando dá errado, não dá errado por 1,5%, vocês já notaram? Dá errado é por 80%. É assim, o projeto quando erra, o cara fala assim, estourei o orçamento em 1,5%. Estourar o orçamento em 1,5% é erro de arredondamento, como eu sempre falo. Agora,
Claro, vai ser um ano que nós vamos ter que ter muito trabalho, mas trabalhar é bom, gente. Trabalhar é bom pra caramba. Eu recebi um e-mail atribuído ao Chimiyashi, que eu não sei se realmente é de autoria dele, né? Um e-mail desses que a gente recebe, e eu até não tenho muito hábito de ler, mas esse eu li. E ele começa na primeira linha assim: eu não conheço ninguém que deu certo na vida trabalhando até às 6 horas da tarde. Então, o trabalho é isso mesmo, ou seja, nós vamos ter que trabalhar muito, nós vamos ter que ralar muito, nós vamos ter que suar muito para produzir o resultado que nós temos que produzir. E isso, sem dúvida nenhuma, num momento de crise como esse, é que vai diferenciar as pessoas que são boas das pessoas que são excepcionais, das pessoas que são excelentes e brilhantes. E, claro, nesse momento também, nós não podemos ter uma perspectiva de risco como de evitar, ou seja, que a gente chama de risk avoidance, ou seja, eu quero eliminar todos os riscos. Se você, neste momento, eliminar todos os riscos e adquirir uma posição absurdamente conservadora, você não progride. Então, nós também, o ano de 2009, vai ser um ano um pouquinho dos risk takers, ou seja, das pessoas, dos corredores de risco. Eu não estou falando das pessoas irresponsáveis, não. Falando das pessoas que vão começar a ver risco como oportunidade. Eu adorei. Eu estava lendo outro dia aquele livro Tal do Warren Buffett, e um dos princípios que eu mais gostei dele, ele fala assim: quando está todo mundo com medo, é que eu vou às compras. Quando está todo mundo comprando, é que eu estou com medo. Por quê? Porque, claro, existem milhões de oportunidades para quem está bem posicionado. Então, existe oportunidade de você pegar o seu projeto e colocá-lo numa outra dimensão. Então, é entender que todas essas oportunidades, se você é um risk taker, você sabe correr adequadamente o risco, é a oportunidade de você mudar o rumo da sua organização. E mudar o rumo com muita força de vontade, com muito trabalho, com muita persistência, usando as melhores técnicas, se apoiando nas melhores ferramentas, porque é isso que vai fazer a diferença. Sem dúvida nenhuma, os bancos, para darem financiamento, vão exigir cada vez mais competência em projetos, porque o dinheiro vai estar menor. As empresas, ao selecionar seus projetos, vão ter que dar muito mais foco no resultado daquele projeto. O mercado consumidor, cada vez mais exigente, vai implicar em quê? Em um cenário de otimização, redução de custos, melhor alocação dos recursos humanos, melhor alocação dos equipamentos. E nessa volatilidade vai aparecer indiscutivelmente oportunidade para todo mundo. Vai aparecer, acho que 2009 vai ser um ano sensacional para aqueles que estiverem preocupados, mas não estiverem desesperados. Ou seja, a gente tem que ser preocupado, a gente tem que ter responsabilidade no que a gente está fazendo, mas a gente tem que olhar para frente e ver que a gente pode fazer diferença. Eu estava fazendo um discurso recentemente e falando assim, o que seria o seu maior desejo para 2009? Esse era em inglês, aí eu falei assim, make the difference, ou seja, fazer a diferença. E eu acredito que gerenciamento de projetos num momento como esse faz a diferença. E nós hoje estamos precisando de gente, de técnica, de processo que façam a diferença em 2009. E é isso que eu quero pregar aí para vocês. E a partir da próxima semana, quando a gente começar aí 2009, nós vamos começar de cabeça erguida e transformando nossos projetos cada vez mais em sucesso. Um super ano novo para todo mundo, celebrando 2008 e com ótimas expectativas para 2009. Tudo de bom para vocês. Até a próxima semana, até o ano que vem. Um grande abraço.